Sabe aquele momento em que sua vida inteira vira de cabeça para baixo em questão de segundos? Pois é. Imagina você, grávida de 6 meses, num evento cheio de gente importante, e de repente alguém rasga seu vestido na frente de todo mundo. Todo mundo mesmo. Câmeras, fotógrafos, investidores. E sabe quem tá assistindo tudo sem fazer nada? Seu próprio marido. Pois bem, essa é a história de uma mulher que perdeu tudo numa noite, mas descobriu que tinha muito mais do que imaginava. Fica comigo até o final porque, cara, você não vai acreditar nas reviravoltas dessa história. O salão brilhava como se cada lustre competisse para ser o mais chamativo da noite. Champanhe para todo lado, gente importante conversando baixinho, aquele clima de gala beneficente que só Manhattan sabe fazer. No meio de tudo isso, Helena segurava sua bolsa com força, tentando controlar o tremor nas mãos. 6 meses de gravidez, um vestido azul midnight que ela mesma tinha desenhado, e um nó na garganta que não passava. Ela não queria estar ali. Mas Eric, o marido dela, tinha insistido. Vai ser bom para a imagem da empresa, ele disse. Só que agora ela entendia, não era a imagem deles. Era a imagem dele. Do outro lado do salão, lá estava Eric. Sorrindo, relaxado, a mão apoiada nas costas de Vanessa Collie. A assistente dele. A suposta protegida. A amante que todo mundo comentava mas ninguém confirmava em voz alta. Vanessa usava um vestido vermelho que parecia gritar olha pra mim, e quando ela percebeu Helena olhando, sorriu. Mas não foi aquele sorriso educado de quem cumprimenta. Foi o sorriso de quem já ganhou o jogo. As conversas ao redor começaram a baixar o tom. Vanessa cochichou algo no ouvido de Eric. E ele hesitou só por um segundo antes de se afastar, deixando ela caminhar sozinha em direção a Helena. Como uma predadora que sente o cheiro da presa ferida. Nossa, Vanessa disse alto o suficiente para quem estava perto ouvir, não esperava te ver aqui hoje. Corajosa da sua parte, considerando como você parece, frágil. Eu tô bem, Helena respondeu baixinho. Por favor, sai da frente. Mas Vanessa chegou ainda mais perto, aquele perfume caro cortando o ar como uma lâmina. Você devia ter ficado em casa, querida. Ninguém quer uma cena, a não ser que você esteja planejando implorar para ele voltar. Algumas risadas nervosas ecoaram ao redor. Helena sentiu o peito apertar, o bebê se mexendo como se sentisse a tensão da mãe. Ela tentou sair dali. Foi quando a mão de Vanessa agarrou o tecido delicado do vestido. Ops, ela disse, puxando com força. O som da seda rasgando cortou o salão inteiro como um grito silencioso. O rasgo foi da cintura até o chão, expondo a barriga de grávida sob as luzes impiedosas. Gente ofegando, câmeras disparando, o mundo inteiro congelado naquele segundo eterno. Helena cambaleou para trás, tentando se cobrir com as mãos trêmulas, o rosto queimando de vergonha. Você, como você pôde? Ela sussurrou. Eric não se mexeu. Os olhos dele correram para os repórteres, para os investidores assistindo. A voz dele veio fria, distante. Vanessa, chega. Mas não era suficiente. Vanessa ergueu o queixo, ainda sorrindo. Ela tá fingindo, Eric. Todo mundo sabe que ela te prendeu com uma gravidez falsa. A visão de Helena começou a embaçar. Alguém riu. Outra pessoa murmurou. Escândalo. A sala começou a girar. O coração dela batia tão forte que parecia que ia explodir. Ela mal conseguia respirar. Então uma cadeira raspou no chão. Uma voz grave cortou o caos todo. Calma, comandante, furiosa. Chega. Todas as cabeças viraram. No centro da mesa principal, um homem alto se levantou. Terno escuro, olhos como nuvens de tempestade, poder radiando de cada movimento. Ethan Hartwell, o mais novo dos irmãos Hartwell, deu um passo à frente, a voz ecoando pelo salão inteiro. Quem deu o direito para você humilhar uma mulher grávida? A música parou. Até os fotógrafos baixaram as câmeras. Vanessa congelou, de repente pálida. E naquele silêncio de tirar o fôlego, todo mundo percebeu, a história real da noite tinha acabado de começar. Por 5 segundos completos, ninguém se mexeu. A orquestra tinha silenciado, taças de champanhe congeladas no ar. Helena só conseguia ouvir o batimento furioso do próprio coração. O homem que tinha falado, alto, ombros largos, terno preto sob medida com aquela autoridade silenciosa, era alguém que ela só tinha visto em revistas de negócios. Ethan Hartwell, filho mais novo de Arthur Hartwell, CEO do império multibilionário Hartwell Group. A família dele não só financiava aquela gala. Eles eram donos de metade das empresas presentes ali. Ele caminhou em direção a ela, cada passo ecoando no chão de mármore.
A multidão se abriu instintivamente, como se tivesse medo até de respirar. O sorriso de Vanessa vacilou, a voz tremendo. Senhor Hartwell, isso não é da sua. Mas Ethan nem olhou para ela. Parou na frente de Helena, tirou o paletó e colocou gentilmente ao redor dos ombros dela, cobrindo o vestido rasgado e o corpo trêmulo. A voz dele era baixa, controlada, mas carregava até cada canto do salão. Seja lá quem você for, ele disse, os olhos fixos em Vanessa. Você cruzou uma linha que nenhum ser humano decente cruzaria. Vanessa gaguejou. Eu não quis. Você quis cada palavra. Ethan cortou ela, o tom calmo mas letal. E você achou que poder e fofoca iam te proteger. Não hoje. Os fotógrafos, sentindo uma história de proporções sísmicas, começaram a disparar de novo. Eric, o rosto pálido, finalmente deu um passo à frente. Ethan, isso é um mal-entendido. Minha esposa. Sua esposa. Ethan virou bruscamente, o olhar cortando através dele. Essa é sua esposa que você deixou alguém agredir em público. Um sussurro varreu a multidão. Investidores se mexeram desconfortáveis. Até o gerente do hotel ficou congelado perto do palco. Ethan se virou de volta para Helena. Você consegue ficar de pé? Ela acenou fracamente, segurando o braço dele para se equilibrar. O calor da mão dele a estabilizou, mas os joelhos dela quase cederam. Eu só preciso de um minuto. Ela sussurrou, a respiração irregular. Você tá saindo, ele disse baixinho, firme mas gentil. Você não deve mais um segundo para essa gente. Seguranças apareceram, convocados pelo gesto silencioso de Ethan. A multidão se abriu de novo enquanto ele conduzia Helena em direção à saída. Alguém murmurou. Ele tá defendendo ela. Outra voz sussurrou. Esse é o filho de Arthur Hartwell. Não interfira. Quando chegaram na porta, Helena parou, tonta. Uma dor agarrou o abdômen dela, aguda e repentina. Ela ofegou, segurando a barriga. A cor sumiu do rosto dela. Ethan virou imediatamente, segurando ela antes que pudesse cair. Chama uma ambulância, ele ordenou, a voz de repente urgente. Agora. Eric congelou. Helena, ele começou. Mas Ethan lançou um olhar que podia cortar vidro. Fica onde você tá. Você já fez o suficiente. A visão de Helena embaçou. Ela conseguia ouvir gente gritando, saltos batendo no chão, a correria do pânico. A voz de Ethan era a única que atravessava o caos, calma e profunda perto do ouvido dela. Eu tô contigo. Só respira. Os dedos dela agarraram a manga dele enquanto a escuridão avançava. Em algum lugar, alguém gritou. Ela tá sangrando. Ethan ergueu ela sem esforço, carregando para fora do salão enquanto fotógrafos corriam para capturar a imagem. O bilionário carregando uma mulher grávida ensanguentada nos braços. Flash atrás de flash iluminou o corredor de mármore como relâmpago. Lá fora, o ar frio da noite bateu no rosto dele. Sirenes uivaram na distância. Ele deitou ela gentilmente no banco de trás do carro dele enquanto o motorista corria na frente para abrir caminho. Fica comigo, Ethan disse, segurando a mão dela enquanto os olhos dela se abriram por um momento. Você tá segura agora. Eu prometo. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Helena. Por que você tá me ajudando? Ela murmurou fraquinho. Por quê? Ele disse suavemente, olhando para a pequena pulseira de prata no pulso dela, gravada com um H discreto. Algumas coisas não podem ser ignoradas. Quando a porta da ambulância bateu, Ethan ficou olhando para aquela pulseira, o brasão da família dele, e sussurrou para si mesmo. Como ela pode ter isso? Quando Helena abriu os olhos, tudo era branco. As paredes, os lençóis, as flores na mesinha de cabeceira. O bip do monitor cardíaco ecoava suavemente no quarto silencioso. Ela piscou, desorientada. A garganta seca, o corpo pesado. Por um momento, ela não lembrou onde estava. Então a dor no abdômen a lembrou. A gala. A queda. O sangue. A mão dela foi instintivamente para a barriga. Meu bebê. Ela sussurrou. Vocês dois estão seguros. A voz era profunda, calma. Ela virou a cabeça. Sentado perto da janela, as mangas arregaçadas, estava Ethan Hartwell. A expressão dele era indecifrável, mas os olhos dele carregavam uma preocupação silenciosa que fez o peito dela apertar. Você desmaiou por perda de sangue, ele disse gentilmente. O médico falou que foi por pouco, mas conseguiram estabilizar você antes de piorar. Lágrimas encheram os olhos dela. Eu nem te conheço, ela sussurrou. Por que você me ajudaria assim? Ethan se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos.
Por que ninguém mais fez? Ele disse simplesmente. E por quê? Os olhos dele foram em direção à pulseira de prata no pulso dela. Esse é um brasão Hartwell. Não é algo que você simplesmente compra numa loja. Helena franziu a testa, confusa. Isso era da minha mãe. Ela disse que foi presente de um amigo antigo antes de eu nascer. Ele acenou devagar, algo mudando por trás da calma exterior. Interessante. Antes que ela pudesse perguntar, a porta se abriu. Uma enfermeira entrou, seguida por um homem de terno cinza, o irmão mais velho de Ethan, Adrienne Hartwell. A presença dele encheu o quarto com poder silencioso. Como ela tá? Adrienne perguntou. Se recuperando, Ethan respondeu. O bebê tá bem. Adrienne se aproximou da cama, oferecendo um aceno educado. Senhora Langston, você teve sorte essa noite. A queda podia ter matado você e a criança. A gente providenciou cuidado particular e segurança. A imprensa já tá lá fora. A imprensa? Ela ecoou fraca. Eles sabem do incidente, Adrienne disse. As fotos da gala estão em todo lugar. O grupo Langston tá em alta por todas as razões erradas. O peito de Helena apertou. Ai meu Deus. Ela cobriu o rosto. Ele vai me odiar ainda mais. A voz de Ethan cortou o pânico dela. Ninguém vai encostar em você. Nem seu marido, nem a amante dele, nem a imprensa. Você vai descansar aqui até ter força para sair. Ela balançou a cabeça. Eu não posso ficar. Não tenho como pagar isso. Você pode, Adrienne disse suavemente. A Fundação Hartwell é dona desse hospital. Suas contas estão cobertas. Eu não pedi caridade, ela disse, a voz tremendo. E a gente não tá oferecendo caridade. Ele acenou para Ethan. Então saiu tão silenciosamente quanto chegou. Helena se virou para Ethan, confusão nublando suas feições. Porque eu sinto que você não tá me contando alguma coisa. Ele hesitou, então sorriu levemente. Porque eu não tenho certeza do que significa ainda. Mas essa pulseira, o olhar dele suavizou, pertence à minha família. Meus irmãos e eu temos uma cada. Só 5 foram feitas. O pulso dela acelerou. Isso é impossível. Talvez, ele disse, levantando. Talvez não. Descansa, Helena. A gente conversa de manhã. Quando a porta fechou atrás dele, ela ficou olhando para a pulseira, o H gravado brilhando sob a luz suave do hospital. O coração dela bateu forte com perguntas que ela não ousava fazer. Do lado de fora do quarto, Ethan entregou a foto da pulseira para Adrienne e murmurou. Faz o teste de DNA. Eu quero saber quem ela realmente é. A chuva batia na janela do apartamento naquela noite, as luzes da cidade sangrando em listras douradas e cinzas. Helena sentou no chão, o álbum de fotos antigo aberto ao lado dela. As mãos dela tremiam enquanto traçava uma foto dela e Eric, o homem que ela um dia pensou ser seu futuro. 2 anos antes, ela tinha conhecido ele numa conferência de arquitetura beneficente. Ele foi charmoso, confiante, com aquele sorriso fácil que fazia as pessoas confiarem nele instantaneamente. Ela era uma designer quieta, apresentando seu primeiro grande projeto. Ele tinha vindo depois da palestra dela, batendo palmas primeiro quando ninguém mais ousava. Você tem visão, ele disse, oferecendo a mão. E você tem algo que a maioria das pessoas nessa cidade perdeu, sinceridade. Ela tinha rido nervosa então, nunca percebendo que sinceridade seria um dia a própria coisa que a destruiria. Naquela época, Eric Langston era o menino de ouro da cena de negócios de Nova York. O pai dele era dono da Langston Holdings, um império de construção. A firma de Helena tinha acabado de conseguir um contrato com eles. Trabalhar noites longas lado a lado virou café compartilhado, piadas internas, depois longas viagens para casa onde ele falava sobre sonhos e destino. Ele disse que amava como ela via beleza em prédios quebrados. Como você acredita que até ruínas merecem uma segunda chance? Ela acreditou quando ele disse que ela também merecia. 6 meses depois, ele pediu ela em casamento no mesmo cobertura semi-acabada que ela tinha projetado. Ele se ajoelhou entre plantas e poeira de concreto, segurando um anel. Quando esse lugar ficar pronto, ele disse, vai ser nosso, um símbolo do que a gente constrói juntos. Mas o lugar nunca foi terminado. Depois do casamento, as coisas mudaram silenciosamente. As noites longas viraram ausências. O calor virou distância educada. Ela a ignorou como estresse. Quando ela contou que estava grávida, ele sorriu levemente mas não tocou nela. Isso é inesperado, ele murmurou. As semanas seguintes foram cheias de desculpas.
viagens de negócios, ligações perdidas, o cheiro dele substituído por traços fracos de perfume de outra mulher. Então veio o primeiro sussurro, um boato que Eric tinha sido visto jantando com a assistente dele, Vanessa. Helena tinha perguntado uma vez, a voz tremendo, tem outra pessoa? Ele nem negou. Você tá imaginando coisas, ele disse friamente, colocando as abotoaduras. Você tá emocional. Devia descansar. Não demorou até ela encontrar batom na camisa dele e uma mensagem piscando no telefone. Te vejo na gala, meu amor. Usa vermelho. Ela lembrava de estar parada no banheiro deles naquela noite, segurando o telefone, o reflexo dela pálido e tremendo. Ela tinha pensado em ir embora, mas já estava carregando o filho dele. Ela disse para si mesma que podia consertar, que talvez quando ele visse o bebê, ele voltaria para ela. Agora, deitada na cama do hospital, aqueles mesmos pensamentos arranhavam o peito dela. O bebê chutou fracamente sob a palma dela, como se lembrando ela que não estava sozinha. Uma batida suave interrompeu a espiral dela. A porta abriu levemente, e Ita entrou segurando uma xícara de chá. Você também não conseguiu dormir? Ele perguntou baixinho. Ela balançou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu estava só lembrando do homem que eu achei que tinha casado. Ele acenou, colocando a xícara na mesa. Às vezes as pessoas que nos quebram são aquelas que mais sorriem quando fazem isso. Ela olhou para cima, surpresa pela honestidade no tom dele. Você fala como se soubesse disso por experiência. Ethan hesitou, um lampejo de dor cruzando o rosto dele. Talvez eu saiba. Ele se moveu em direção à porta, mas pausou, olhando para trás. Descansa, Helena. Amanhã, tudo pode mudar. Ela não sabia o que ele queria dizer, mas conforme a noite se aprofundava, ela não conseguia se livrar da sensação de que o passado dela estava prestes a colidir violentamente com o futuro. A luz da manhã filtrou pelas persianas, pintando linhas douradas finas pelo quarto de hospital de Helena. Ela não tinha dormido. A mente dela ainda estava presa no eco da noite anterior. Os flashes, as risadas, o som do tecido rasgando. Toda vez que ela fechava os olhos, via o rosto de Vanessa, aquele sorriso cruel se espalhando enquanto o mundo dela desabava. A porta rangeu. Ethan entrou, telefone na mão, a mandíbula apertada. Você precisa ver isso, ele disse, ligando a TV. A tela acendeu com notícias de última hora, escândalo da Gala Langston. Esposa grávida atacada pela amante do marido. Fotos da noite anterior encheram as ondas de rádio. Helena no chão segurando o vestido rasgado, Vanessa sorrindo, Ethan erguendo ela nos braços sob o mar de luzes piscando. A respiração de Helena prendeu. Ai não. Por favor não. Ethan silenciou a TV. Tá em todo lugar. Metade da cidade tá falando disso. A voz dela quebrou. Eles vão distorcer tudo. Vão fazer ser minha culpa. Ele sentou ao lado da cama dela, calmo mas firme. Deixa eles falarem. Verdade não precisa de defesa. Só precisa de tempo. Mas o tempo não foi gentil. Em horas, as redes sociais explodiram. Escândalo Langston virou tendência mundial. Comentários inundaram. Ela tá fingindo para chamar atenção. Interesseira. Coitado do Eric, casou com a mulher errada. Helena enterrou o rosto nas mãos. Eles nem me conhecem. Ethan hesitou, então falou baixinho. As pessoas acreditam em mentiras mais rápido que verdade, especialmente quando a mentira é mais entrenante. Ela olhou para cima, lágrimas brilhando. E o Eric? Ele disse alguma coisa. Os lábios de Ethan se apertaram. A equipe de RP dele acabou de soltar um comunicado. Diz que o incidente foi um mal-entendido infeliz e que Vanessa foi dominada pela emoção. O estômago de Helena revirou. Ele tá protegendo ela. Claro que tá, Ethan disse, raiva piscando sob a calma. As ações da empresa dele estão caindo. Ele vai dizer qualquer coisa para desviar a culpa. Antes que Helena pudesse responder, uma batida soou na porta. Marcus Hartwell, irmão mais velho de Ethan, entrou carregando um laptop. A expressão dele era fria, calculada. Ethan, a gente tem algo. Ethan se levantou. O que vocês acharam? Marcus virou o laptop em direção a eles. Na tela rodava a filmagem oficial de vigilância da gala, cristalina, sem edição. Mostrava Vanessa encurralando Helena, agarrando o vestido dela, rasgando deliberadamente enquanto Eric assistia. Isso foi deletado do sistema principal do hotel, Marcus disse. Alguém tentou apagar hoje de manhã. Por sorte, a gente tinha uma cópia. Ethan franziu a testa. Quem? O gerente de RP da Langston,
Marcos respondeu. Ele costumava trabalhar pra gente. Reconheci a assinatura dele no pedido. Helena encarou a tela, tremendo. Então eles planejavam apagar tudo. Parece que sim, Marcos disse. Mas agora a gente controla a narrativa. Vou mandar para alguns parceiros de mídia que ainda têm integridade. Ethan acenou. Garante que ela tá protegida. Nenhum repórter perto desse andar. Marcos deu um olhar reassegurador para Helena. A gente cuida disso. Você só foca em se recuperar. Depois que ele saiu, o silêncio permaneceu. O som do monitor bipava suavemente em ritmo com o coração acelerado dela. Ethan se apoiou na parede, observando ela. Você precisa se preparar. Quando esse vídeo for público, o mundo vai mudar de novo. Para você, para ele, para todos nós. Os dedos de Helena roçaram a pulseira dela distraidamente. Mudança não pode machucar mais do que o que já aconteceu. Os olhos de Ethan suavizaram. Não tenha tanta certeza. Ele pausou, baixando a voz. Tem algo sobre você que não fecha, Helena. Essa pulseira, o brasão, significa mais do que você pensa. Ela franziu a testa. O que você tá dizendo? Ethan se endireitou, o tom quieto mas certo. Eu acho que a noite passada não foi um acidente. Alguém queria você destruída, e eu pretendo descobrir quem. 2 dias depois, a cidade lá fora ainda rugia com escândalo. Repórteres lotavam os portões do hospital, câmeras piscando e gritando o nome dela como se ela fosse alguma celebridade caída. Dentro, Helena encarava o reflexo no espelho. Pele pálida, olhos cansados, um roxo sumindo no braço. A mulher olhando de volta não parecia mais ela. A porta abriu. Ethan entrou carregando um envelope simples. Você tá recebendo alta, ele disse, a voz calma mas indecifrável. Meu irmão providenciou tudo. Você vem com a gente. Com vocês, ela piscou. Pra onde? Pra propriedade Hartwell, ele respondeu. Adrienne quer falar com você pessoalmente. O pulso dela acelerou. A mansão da sua família. Por quê? Ethan hesitou, estudando o rosto dela. Porque a gente precisa conversar sobre essa pulseira e sobre sua mãe. A viagem para fora de Manhattan foi silenciosa. O carro preto deslizou pelo trânsito e saiu em direção ao Vale do Hudson, onde o horizonte sumiu em colinas verdes ondulantes. Helena manteve as mãos dobradas no colo, a pulseira de prata brilhando levemente no sol. Ethan sentou ao lado dela, olhar fixo para fora da janela, sem dizer nada. Quando os portões apareceram, ela ofegou. A mansão Hartwell não era uma casa. Era um império feito de pedra e vidro, empoleirado acima do vale como se governasse o horizonte. Seguranças abriram os portões de ferro como se ela fosse realeza. Ela não tinha certeza se devia se sentir honrada ou presa. Adrienne estava esperando na escadaria grande, alto e composto, um homem cuja presença fazia silêncio parecer obrigatório. Senhora Langston, ele cumprimentou suavemente. Bem-vinda. Por favor, só Helena, ela disse baixinho. Ele acenou uma vez. Helena, então, vem comigo. Eles a conduziram por corredores de mármore forrados com retratos, cada um carregando o mesmo H gravado da pulseira dela. Ela se sentiu pequena sob os olhares deles, como se fantasmas estivessem observando ela andar pelo tempo. Finalmente, entraram num escritório ensolarado. Na mesa jazia um arquivo aberto, algumas fotografias desbotadas e uma pasta de teste de DNA. O estômago dela deu um nó. O que é isso? Adrienne gesticulou para ela sentar. Antes de você entrar em pânico, entenda isso. A gente não acredita em coincidências. Essa pulseira que você usa não é só decoração. É parte de um conjunto encomendado pelo nosso pai décadas atrás. Só 5 foram feitas. 4 para os filhos dele e uma para outra pessoa. Ethan se apoiou na mesa, braços cruzados. Essa outra pessoa pode ser você. Helena congelou. Isso não é possível. Minha mãe era só professora. Ela mal conhecia alguém rico. O tom de Adrienne suavizou. Ela nem sempre foi professora. A gente tem registros mostrando que ela trabalhou brevemente numa das empresas do nosso pai como consultora de interiores. Na mesma época, uma das pulseiras sumiu. Ela balançou a cabeça, descrença grossa na voz. Vocês acham que seu pai e minha mãe? A gente não tá dizendo isso, Adrienne interrompeu cuidadosamente. A gente tá dizendo que precisa da verdade. Por isso fizemos um teste de DNA usando a amostra de sangue da sua cirurgia. Helena encarou ele, o coração batendo alto o suficiente para afogar o mundo. Vocês fizeram o quê?
Ethan deu um passo à frente, a voz mais quieta agora. A gente tinha que ter certeza antes de falar qualquer coisa. Os resultados chegaram hoje de manhã. Ela engoliu em seco. Adrienne abriu a pasta, deslizando uma única folha em direção a ela. O papel tremeu na mão dele. Você não é nossa irmã, Helena. Você não é sangue. Mas ele hesitou. Você foi legalmente adotada pelo nosso pai 28 anos atrás. Ele manteve fora dos registros. A respiração dela prendeu. O mundo inclinou. Isso não é possível. É, Ethan disse suavemente. Você é uma Hartwell por lei, não por sangue. A visão de Helena embaçou conforme lágrimas encheram. Ele sabia de mim. Adrienne acenou uma vez. Ele sabia. E por alguma razão, ele te manteve escondida. Por muito tempo, Helena não conseguiu falar. A verdade parecia pesada demais para engolir. Adotada por Arthur Hartwell, o homem cujo império se estendia de Nova York a Londres. A mente dela girou. Ela tinha passado a vida inteira lutando para ser vista, e agora estavam dizendo que ela tinha pertencido ao poder o tempo todo, só nunca soube. Adrienne deu um momento a ela, então disse quieto. Ele queria te proteger, talvez. Ou proteger a si mesmo. Mas nossa mãe, ela não pode saber ainda. Ela não entenderia. Esse aviso veio tarde demais. As portas do escritório se abriram bruscamente, e Eleanor Hartwell entrou, uma visão de elegância e gelo. As pérolas brancas dela brilhavam contra o terno preto, os olhos afiados como vidro. Eu sabia que ia encontrar vocês aqui, ela disse, o tom cortado. O que essa mulher tá fazendo na minha casa? Helena se levantou instintivamente. Senhora Hartwell, eu. Não fale. O olhar de Eleanor cortou como lâmina. Você é a razão de repórteres estarem acampados nos meus portões. Por sua causa, o nome do meu filho tá sendo arrastado por escândalo. Mãe, Ethan disse firmemente, se posicionando entre elas. Chega. Chega. A voz de Eleanor rachou com descrença. Você traz ela aqui depois do que aconteceu? Depois da vergonha que ela trouxe para essa família? Adrienne suspirou, esfregando as têmporas. Mãe, por favor. Isso não é sobre os tabloides. Ah, eu acho que é, ela disparou, virando de volta para Helena. Você sabe quantos anos eu passei protegendo o nome dessa família? Quanto sangue eu vi seu marido derramar para nos manter intocáveis? E agora alguma mulher escandalosa arruína tudo numa noite. Para com isso. A voz de Ethan trovejou pelo quarto. Você não sabe quem ela é. Eleanor congelou, surpresa pela firmeza no tom dele. E quem exatamente ela é? O silêncio de Adrienne se estendeu longo antes dele responder. Ela é uma de nós. A cor sumiu do rosto de Eleanor. O que você acabou de dizer? Ela é a filha que pai adotou 28 anos atrás, Ethan explicou. A gente confirmou hoje de manhã. Eleanor encarou os dois como se o ar tivesse sido arrancado dos pulmões dela. Isso é impossível. Arthur teria me contado. Ele não contou, Adrienne disse uniformemente. E agora a gente tem prova. A compostura dela rachou. Ela cambaleou para trás, agarrando uma cadeira para se equilibrar. Pela primeira vez, a grande Eleanor Hartwell parecia frágil. Ele não tinha direito, ela sussurrou. Depois de tudo. Depois dela. Ethan franziu a testa. Depois de quem? Eleanor se virou, a voz tremendo. O primeiro amor do seu pai. A mulher que quase arruinou essa família antes de vocês nascerem. O nome dela era Isabella Moore. A respiração de Helena prendeu. Esse era o nome da minha mãe. O quarto ficou silencioso. Eleanor pressionou uma mão na boca. Meu Deus! Ela murmurou. Então é verdade. Adrienne falou suavemente. Você conhecia ela? Os olhos de Eleanor encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de raiva muito enterrada. Ela era minha amiga mais próxima. Trabalhava ao meu lado na fundação, e o tempo todo ela estava tendo um caso com meu marido. Os joelhos de Helena enfraqueceram. Isso não pode ser verdade. Ah, é verdade, Eleanor disse amargamente. E agora, décadas depois, a filha da amante do meu marido tá parada na minha casa, usando nosso brasão, se chamando de Hartwell. Ethan se aproximou de Helena, a voz firme. Ela não pediu por isso. Ela nem sabia. O olhar de Eleanor suavizou por um momento breve antes de endurecer de novo. Ignorância não apaga linhagens. Vocês estão brincando com fogo, Ethan. Ele não recuou.
Talvez tá na hora dessa família parar de fingir que somos puros. Eleanor virou bruscamente e saiu pisando forte, os saltos dela ecoando pelo corredor de mármore. Helena afundou numa cadeira, tremendo. Eu não queria nada disso. Ethan se agachou ao lado dela, pegando as mãos trêmulas dela. Você não começou essa guerra, Helena, ele disse baixinho. Mas parece que você é quem tem que terminar. A tempestade tinha se movido durante a noite, encharcando o vale e envolvendo a propriedade Hartwell numa névoa de chuva. Trovões rolaram pelo céu enquanto Adrienne encarava da janela do escritório, telefone pressionado no ouvido. Eu não me importo quanto custa, ele disse quieto. Encontra cada documento, cada ligação, cada pagamento da Langston Holdings nos últimos 6 meses. Ele encerrou a chamada e virou. Ethan estava parado na porta, as mangas da camisa arregaçadas, olhos marcados com exaustão. Você tem trabalhado nisso desde o amanhecer. Adrienne não desviou o olhar da janela. A gente não tá só protegendo ela, Ethan. Tamo protegendo a família. Se Eric Langston achou que podia humilhar uma mulher carregando a herdeira legal do nosso pai, ele é mais tolo do que imaginei. Ethan franziu a testa. Você já tá chamando ela de herdeira. Ela é, Adrienne disse simplesmente. Adotada ou não, a papelada é real. Pai garantiu isso. Ethan cruzou o quarto. E o que acontece quando mãe decidir contestar? Então ela vai perder, Adrienne disse friamente. Vou garantir isso. A porta abriu de novo e Marcos entrou, laptop na mão. Eu tenho algo. Ethan se endireitou. Fala pra gente. Marcos colocou o computador na mesa e apertou play. Filmagem granulada apareceu, Eric Langston num restaurante escuro apertando a mão de um rosto familiar. Vanessa Cole. Ela fez uma visita para ele no dia antes da gala, Marcos disse. Rastreei uma transferência de $50 mil da conta offshore dela para uma das subsidiárias da Langston logo depois dessa reunião. Os olhos de Ethan se estreitaram. Eles armaram tudo. Exatamente, Marcos confirmou. Planejaram a humilhação pública. Vanessa queria arruinar a Helena. Eric queria se distanciar do escândalo antes da reunião do conselho semana que vem. Acharam que uma noite de caos ia fazer ela desaparecer. A mandíbula de Adrienne apertou. A gente não pode deixar isso sem resposta. Vamos soltar o vídeo de vigilância, Marcos sugeriu. Deixa o mundo ver quem eles realmente são. Ethan hesitou. E transformar a Helena num circo de mídia de novo? Ela mal começou a respirar normal. Ela faz parte disso agora, Adrienne disse. No momento que ela entrou naquela gala, ela virou alvo. Ethan balançou a cabeça. Ela é um ser humano, não uma arma para vingança. Fala isso pros repórteres despedaçando ela, Marcos murmurou. Ethan exalou forte, andando de um lado pro outro. Tem que ter outro jeito. Talvez se a gente confrontar Eric diretamente. Adrienne interrompeu. Ele não vai falar. Os advogados dele já entraram em contato. Estão ameaçando processar a Helena por difamação se o vídeo for público. O temperamento de Ethan inflamou. Ele é inacreditável. Marcos clicou uma tecla, puxando outro documento. Tem mais. A empresa do Eric tem lavado dinheiro através de instituições de caridade fantasmas. Adivinha quem aprovou essas transferências? Vanessa. Ela não é só amante. Ela é cúmplice. O quarto caiu silencioso. Lá fora, relâmpagos piscaram, iluminando os retratos dos ancestrais deles, homens que construíram impérios e enterraram segredos exatamente assim. Finalmente, Adrienne disse, vamos expor os dois. E quando fizermos, o nome da Helena vai ser limpo permanentemente. Ethan encarou o vidro manchado de chuva. Você acha que limpar o nome dela vai consertar ela? A expressão de Adrienne suavizou. Talvez não. Mas vai dar a ela uma escolha, parar de ser vítima deles. Uma batida veio na porta. Uma empregada entrou, o rosto pálido. Sr. Hartwell, ela disse para Ethan. Ela tá pedindo por você. A senhorita Helena. Ela tá no jardim. Ethan não hesitou. Pegou o casaco e foi em direção à porta, coração batendo forte. Lá fora, a chuva era implacável, encharcando as roupas dele enquanto ele corria pelas escadas. Pela névoa, ele viu ela parada perto da fonte de pedra, descalça, tremendo, segurando um envelope amassado. Ela olhou para cima quando ele se aproximou, os olhos vazios. É do Eric, ela sussurrou. Ele diz que se eu não largar tudo, ele vai destruir o que sobrou de mim. Ethan pegou a carta das mãos trêmulas dela, a expressão virando aço.
Então ele tá prestes a aprender o que acontece quando você ameaça uma Hartwell. A chuva tinha virado neblina pálida de manhã quando os irmãos Hartwell se reuniram na sala de mídia da mansão. Dezenas de telas piscaram pelas paredes. Notícias financeiras, programas de celebridade, feeds de fofoca. Cada canal tinha a mesma manchete: escândalo da Gala Langston, verdade ou armadilha. Ethan ficou no centro, braços cruzados, mandíbula cerrada. Eles estão distorcendo de novo, ele murmurou. Olha isso. Vanessa tá bancando a vítima agora. Marcos apertou um teclado, trazendo uma transmissão ao vivo. Vanessa apareceu na tela, sentada graciosamente num estúdio de notícias, lágrimas de crocodilo brilhando sob maquiagem perfeita. Eu nunca quis machucar ninguém, ela disse suavemente. A Helena estava instável. Ela me atacou primeiro. Eu só estava me defendendo. O punho de Ethan bateu na mesa. Mentiras. O tom de Adrienne permaneceu frio. Calma. A verdade é mais forte que algumas lágrimas. Ele virou para Marcos. A filmagem tá pronta. Marcos acenou. Editada, verificada, com marca de tempo. Mostra Vanessa rasgando o vestido da Helena e Eric parado ali sem fazer nada. Quando isso for ao ar, o teatrinho deles morre instantaneamente. Ethan exalou devagar. Então vamos fazer isso. Marcos mandou o arquivo para veículos de mídia confiáveis sob o selo do grupo Hartwell. Em minutos, o vídeo atingiu as ondas de rádio. A reação foi imediata e brutal. As redes sociais viraram. As mesmas pessoas que zombaram da Helena agora a defendiam. Ela não merecia isso. Aquela pobre mulher foi atacada na frente de todo mundo. Helena assistiu da sala de estar enrolada num cobertor. O som de âncoras repetindo o nome dela fez o estômago revirar. Eu não queria isso, ela sussurrou. Eu só queria desaparecer. Ethan se agachou ao lado dela. Você não pode mais desaparecer. Você sobreviveu a algo que as pessoas só falam sobre. Você lutou de volta. Isso importa. Antes que ela pudesse responder, Adrienne entrou, o telefone pressionado no ouvido. A gente tem um problema, ele disse bruscamente. A equipe de RP da Langston tá girando. Tão alegando que o vídeo foi adulterado e que a gente tá interferindo por alavancagem de negócios. Marcos praguejou. Eles estão nos acusando de manipular evidência. Exatamente. Adrienne disse sombriamente. E o Eric já pediu uma liminar para bloquear transmissões futuras. A cabeça de Helena caiu nas mãos. Ele não vai parar até me arruinar completamente. Ethan colocou uma mão no ombro dela. Então a gente rebate mais forte. Adrienne lançou um olhar. Cuidado, irmãozinho. Se isso virar uma guerra entre famílias, não vai ser fácil de conter. Então talvez tá na hora do mundo ver que tipo de homem Eric Langston realmente é, Ethan respondeu friamente. Mais tarde naquela noite, Marcos voltou da cidade, chuva pingando do casaco. A gente tem prova, ele anunciou, colocando um pendrive. Langston tem cozinhado os livros por anos. Fraude de caridade, evasão fiscal, pode nomear. A assinatura da Vanessa tá em metade das transações. Os olhos de Adrienne endureceram. Isso é suficiente para enterrar os dois. Então faz, Ethan disse. Adrienne hesitou. Se a gente soltar isso, não tem volta. Vai destruir a empresa dele, os investidores e o resto da família dele, incluindo pessoas que não são culpadas. A mandíbula de Ethan apertou. Ele destruiu ela sem piscar. Não merece misericórdia. Os irmãos trocaram olhares tensos. Finalmente, Adrienne acenou devagar. Beleza. A gente faz do meu jeito, legalmente. Marcos, manda isso pro escritório do procurador-geral anonimamente. Ninguém rastreia de volta pra gente. Helena olhou entre eles, a voz mal acima de um sussurro. Vocês estão arriscando tudo por mim. O olhar de Ethan suavizou. Você não é a razão disso ter começado, Helena. Mas talvez você seja a razão de terminar. Trovões roncaram lá fora enquanto Marcos apertou enviar. O arquivo ploadou, barras de dados subindo em direção à conclusão. Alguns minutos depois, o telefone de Ethan vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ele franziu a testa. A mensagem dizia: você não sabe o que acabou de fazer. Cuidem as costas. Relâmpagos piscaram pela janela enquanto os olhos de Ethan encontraram os de Helena. Não acabou, ele disse quieto. Tá só começando.